Quando a gente aprende sobre Cristóvão Colombo, quase sempre falam de navios, mapas, ouro e conquista. Mas existe uma história muito mais profunda, invisível e decisiva. A história da língua, menos ou melhor, da ausência dela. Em 1492, quando Colombo chega ao chamado Novo Mundo, ninguém se entende. Não há palavras comuns, não há tradutores, não há idioma compartilhado. E ainda assim, tudo muda. A primeira coisa que precisa ficar clara é isso. Colombo não conquistou falando, ele conquistou antes da língua. Nos primeiros encontros, não existia espanhol nas Américas. Não existia intérprete. Não existia negociação real. O que havia eram gestos, objetos, olhares, silêncios e muita interpretação errada. Os povos indígenas, especialmente os taínos, tinham culturas profundamente ritualizadas, baseadas na hospitalidade. Receber o estrangeiro, oferecer comida, trocar objetos, isso fazia parte do mundo deles. Colombo viu isso e entendeu outra coisa. Ele interpretou hospitalidade como submissão, troca simbólica como riqueza, silêncio como ingenuidade. E assim começou o maior mal-entendido linguístico da história. Colombo acreditava que estava na Ásia, procurava ouro, rotas comerciais e conversão religiosa. Os indígenas não tinham sequer o conceito de propriedade da terra como os europeus entendiam. Eles não diziam sim ou não como os europeus. Eles não negociavam da mesma forma. Mas Colombo achava que entendia. Na prática, ninguém entendia ninguém. E aqui vem o ponto que quase nunca é contado. Colombo nunca aprendeu de verdade nenhuma língua indígena. Ele não estudou, não criou o método, não tentou compreender a estrutura das línguas nativas. O máximo que fez foi aprender palavras soltas, nomes de lugares, objetos, pessoas, tudo fragmentado, tudo utilitário. A solução encontrada foi outra, menos e brutal. Colombo capturou indígenas, levou alguns para a Espanha. A ideia era simples. Eles aprenderiam espanhol à força e depois serviriam como intérpretes. Ou seja, linguisticamente falando, foram os indígenas que aprenderam primeiro a língua do conquistador, não o contrário. O espanhol não entrou nas Américas por curiosidade cultural. Entrou por necessidade, sobrevivência e coerção. Esses primeiros tradutores não eram tradutores de verdade, eram pessoas arrancadas do próprio mundo, tentando sobreviver entre dois universos linguísticos incompatíveis. E assim, pouco a pouco, o espanhol começou a existir no Novo Mundo. Sim, menos historicamente falando. O espanhol foi a primeira língua europeia, falada e aprendida de forma contínua nas Américas. Antes disso, não houve presença linguística europeia duradoura. As viagens vikings não deixaram legado linguístico. O espanhol chegou primeiro, mas não chegou como língua. Chegou como poder. Durante décadas, o espanhol foi aprendido para obedecer ordens, para trabalhar, para sobreviver, para negociar com quem tinha armas. Enquanto isso, Colombo e outros europeus continuavam sem compreender de fato as línguas indígenas, nem suas visões de mundo. O que aconteceu então foi algo raro na história. Por séculos, as Américas viveram em bilinguismo forçado. O espanhol crescia, mas as línguas indígenas resistiam. Quechua, Guarani, Nahuatl. Elas sobreviveram porque não eram só idiomas, eram formas de ver o mundo. No fim, a grande verdade é esta: a conquista não começou com palavras, começou com gestos mal interpretados, com silêncios lidos como fraqueza e com uma língua imposta antes de ser compreendida.
Essa não é apenas a história de Colombo, é a história de como a língua pode dominar antes mesmo de ser falada. E talvez, por isso, entender essa história hoje seja tão importante.